Eu creio que muitas coisas, as pessoas ou os crentes deram para o diabo, né. Mas eu gostaria nesse vídeo, ainda que de maneira, eh, lacônica, abordar ou discorrer para os senhores, pelo menos 3 delas, né. 3 coisas que, os crentes deram para o diabo, né. Vocês sabem, eu nasci em um berço pentecostal assembleiano, tá bom, e eu desde pequeno, né, desde garoto, sempre ouvia isso, né. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que os crentes, deram para o diabo, foi exatamente o dinheiro, né. Ou seja, na mentalidade de algumas pessoas, o dinheiro é mau, o dinheiro é corrupto. De forma alguma. O dinheiro é bom, o dinheiro é bênção, né. Você pode usá-lo para N coisas, né. E uma delas seria para o seu sustento, né, o sustento também da sua família. E para ajudar, né, o seu próximo, a sua igreja local e assim por diante. Se dinheiro fosse pecado ou fosse algo, pecaminoso, corrompido, Jesus não deixaria claro lá em um dos evangelhos, né, onde diz: "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus". Em outra ocasião, Jesus mandou um dos apóstolos pescar um peixe e tirar a moeda da boca do peixe e pagar o que deveria de se pagar, né. Então não é o dinheiro em si que é pecaminoso e corrompido, né, e eu gosto de destacar isso aqui sempre. O que é corrompido é o coração do homem, tá bom? Em decorrência do pecado original. Então as pessoas tinham, e têm até hoje, né, essa mentalidade equivocada sobre o dinheiro. E eu poderia colocar aqui, dentro do mesmo pacote, o dinheiro e a prosperidade, ok? Eu não tenho compromisso com os proponentes da teologia da prosperidade, eu quero distância deles, tá bom? Mas existe sim uma prosperidade bíblica. O PH vai falar de prosperidade e dinheiro? Sim, porque é um assunto bíblico, tá bom? É um assunto que está exarado na palavra de Deus e devemos de trabalhar também sobre ele. E eu percebo que a prosperidade tem sido vista com maus olhos por causa dos exageros que os propagadores da teologia da prosperidade, você conhece eles por aí, né? Não vale a pena citar os nomes. Então, eles começaram a enfatizar que crente, todo crente tem que ser rico, isso é regra, o crente não pode ter doenças, enfim, né? Vocês conhecem as argumentações deles. Mas existe sim uma prosperidade bíblica, e isso os crentes também veem com maus olhos, né? Dentro do mesmo contexto do dinheiro, né? Cadê aqueles crentes, né, prósperos, aqueles crentes, né, que usam os seus bens para ajudar o seu próximo? É interessante porque o erro, o equívoco da teologia da prosperidade é que ela vai focalizar em apenas um ponto, né? E a prosperidade bíblica, ela é ampla, ela é abrangente. Para vocês terem uma ideia, a melhor definição da palavra prosperidade na Bíblia é florescer, tá bom? A palavra prosperidade do latim é prosperos, significa feliz, ditoso, florescente e assim por diante. E eu creio que a melhor definição para a palavra prosperidade na Bíblia está lá no livro dos Salmos. O Salmo é o de número 1. Quando o salmista louva a Deus em gratidão e ele fala sobre o justo como sendo bem-aventurado e tendo prazer na lei do Senhor, na sua lei meditando dia e noite, e ele destaca que o justo, ele tudo que faz prospera, e ele é comparado com uma árvore. Vocês sabem, a árvore ela cresce em todas as direções, para cima, para os lados e para baixo. Essa é a definição bíblica de prosperidade. O crente, ele não focaliza apenas em uma área. A verdadeira prosperidade, ela cresce para cima, ou seja, ela cresce em seu relacionamento com Deus, tá bom? Mas ela também cresce para os lados, ou seja, ela beneficia o seu próximo,
E é por isso que os puritanos, eles entendiam que tudo que eles tinham, os seus bens, as suas riquezas, seus dinheiros, não era para beneficiar a si próprio, mas para beneficiar outrem. Então eles usavam isso para ajudar o próximo. Mas a prosperidade bíblica também ela cresce para baixo, assim como a árvore tem suas raízes, tem seus fundamentos. Essa é a melhor definição para a prosperidade bíblica. Não visa apenas o crescimento, o sucesso, vitória financeira. Ela é ampla, a verdadeira prosperidade bíblica. Né? E erroneamente é citado, por exemplo, o jovem rico quando tem um encontro com Jesus, né? E Jesus fala para ele vender tudo que tinha e doar aos pobres. E o jovem rico, ele sai muito triste porque ele era dono de muitas propriedades, né? E logo em seguida os apóstolos, eles perguntam para Jesus: "E agora, quem poderá, pois, salvar-se?" Né? E alguns dizem: "Olha, o rico não vai se salvar, né? Olha o texto ali do jovem rico, né?" Mas a mensagem que o texto quer passar é que o coração do jovem estava exatamente nos seus bens, nas suas riquezas. Porque se ele conhecesse de fato a lei, como ele havia dito para Jesus, né? Conheço todos os mandamentos desde a minha infância, ele saberia muito bem. O resumo de toda a lei de Deus e a tônica é no amor. Deveria de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele, ao demonstrar isso, ele evidencia que não conhecia de fato a lei de Deus. Então o coração estava apegado nos bens, nas riquezas. Não é que o dinheiro, a prosperidade, ser rico é pecado ou errado, mas aquele é um texto específico para mostrar que o coração dele estava apegado aos seus bens. Aí os apóstolos ficam apavorados, né? E agora quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus responde, né? As pessoas que têm dúvidas quanto à salvação dos ricos, Jesus vai responder no texto em versos posteriores. E Jesus vai dizer: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aí está a salvação dos ricos. Não somente dos ricos, mas de todo ser humano, de um modo geral. A salvação, tentar conquistar a salvação por esforços, é completamente irrelevante. A salvação pertence ao Senhor e é completamente impossível você e eu adquirirmos. Então, para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então as pessoas deram para o diabo, né, o dinheiro e a prosperidade. Eu creio que uma segunda coisa que as pessoas deram para o diabo seria a política. Né? A política foi vista com maus olhos por muito tempo na igreja. Agora, de uns anos para cá, isso tem sido... Tá mudando, né? As pessoas estão entendendo melhor. A política em si não é errada, não é pecado, tá bom? De novo, a corrupção, aí eles falam os políticos corruptos. Meu amigo, tem que usar um termo melhor, né? Porque todo ser humano já é corrompido por natureza. Leia Romanos capítulo 3, né? Então, você que está me assistindo é um corrupto. Eu sou um corrupto por causa do pecado adâmico, tá bom? Então, não é pelo fato de ser político que é corrupto. Todo ser humano, sem exceção, é corrupto, tá bom? Então, a política em si não é corrupta. Veja alguns textos, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, verso de número 21, um dos meus textos prediletos, quando Daniel diz assim: ele muda os tempos, as estações, ele tira os reis, ele coloca os reis. Percebe que é Deus que está sempre intervindo na história. Em João capítulo 19, na conversa que Jesus teve com Pilatos antes de ser crucificado, aí Pilatos vai se orgulhar, né? Tu não sabes que eu tenho poder para soltar-te e prender-te? Aí Jesus vai responder: olha, Pilatos, nenhum poder tu teria se de cima não te fosse dado. Então, a política vem de Deus. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo também ratifica dizendo que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Então não é a política em si, mas é o coração do homem corrompido pelo pecado, pela ganância e assim por diante. Nós temos N exemplos, temos Daniel na Bíblia, né? Temos a história de José, todo mundo está careca de conhecer. Temos exemplos de personagens que influenciaram o mundo, mudaram e assim por diante. Cadê os crentes envolvidos na política? Se nós não termos
crentes envolvidos na política, daqui uns anos, muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus serão aceitas. Ok? É porque nós temos crentes lá dentro. Independentemente do pensamento que eles têm de correntes teológicas, isso não convém agora no momento. Mas existem pessoas lá que estão lutando pela causa dos bons costumes, pelos valores morais, éticos, legais e assim por diante. Caso contrário, kit gay nas escolas e outras coisas absurdas já estariam sido aprovadas há muito tempo. Precisamos de pessoas lá. Aí pastor é outra história, e eu discordo. Então as pessoas deram a política para o diabo. As pessoas deram também, eu creio, para encerrarmos aqui, uma terceira coisa, seria a cultura e a educação. Muitos sempre diziam que o conhecimento esfria o crente, que o estudo enfraquece o crente. Então as pessoas deram o conhecimento e a cultura. E eu creio que precisamos de pessoas crentes piedosas, juízes, advogados, médicos, políticos, tá bom? Trabalhando nessa questão também. A letra mata e o espírito vivifica. Leia o contexto. Paulo está contrastando a lei mosaica. Ele está contrastando, melhor dizendo, falsos apóstolos que entendiam que prezavam apenas pela lei de Moisés e desprezavam a graça de Deus. E Paulo, nos versos seguintes, ele diz que eles liam, os judeus do Antigo Testamento, liam a escritura do Antigo Testamento, mas liam como que uma venda nos olhos. Eles liam a escritura e apenas a mensagem entrava pelos ouvidos, mas não chegava ao coração. E aí Paulo diz, a letra é morta. A letra por si é morta. É preciso da graça. A graça aplica a mensagem que a letra quer informar. É como os fariseus dos tempos de Jesus, que sabiam que Jesus de fato era o Messias, mas não aplicavam aquilo para o coração. A letra é morta nesse sentido. Leia todo o contexto do capítulo 3, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eles sabiam que o Messias nasceria de uma virgem, eles sabiam que o Messias deveria de vir de Nazaré, nascer em Belém. Eles sabiam que o Messias seria um milagroso e assim por diante, e mesmo assim não o reconheceram. Tinham a letra, mas não deixava que a graça aplicasse a mensagem, o conteúdo da letra. Não está falando do estudo, nem de teologia, nem de você entrar numa faculdade. Outros citam 1 Coríntios capítulo 8, que o conhecimento incha. Tá, mas que conhecimento é esse que o contexto está tratando? Vá para 1 Coríntios 8 e leia. As pessoas se estribavam pelas carnes que comiam. Lembra que as carnes eram sacrificadas aos ídolos? Então eles pegavam uma carne e levavam para o templo, por exemplo, de Apolo, de Diana. Só que as carnes que depois eram sacrificadas, inclusive há historiadores que dizem que as pessoas, logo após de ter os seus cultos pagãos, acompanhados e regados de orgias, havia até competições, segundo alguns, competições de sexo, quem aguentava mais tempo nas relações sexuais, e logo após seus cultos, eles saíam, beijavam os pés das estátuas em honra, em veneração, daí o sentido da palavra adoração do grego, proskuneo, beijar os pés em honra, em homenagem a alguém. Eles beijavam os pés e aquelas carnes que eram sacrificadas por sua vez aos seus postes ídolos, eles levavam para as feiras, não eram jogados no lixo, mas eram trazidos para as feiras e eram novamente vendidas, e os crentes ficavam preocupados, e aí devendo de comer ou não. Muitos crentes que tinham uma consciência mais madura, eles comiam e estavam desprezando aqueles que não tinham conhecimento e estavam com medo de comer. E aí Paulo vai responder essa questão, o ídolo nada é neste mundo. Para muitas pessoas há muitos deuses, muitos senhores, a partir do verso 3, Todavia para nós há um único Deus, Deus o Pai, e único Senhor, o Cristo. Então Paulo está destacando que essas pessoas que comiam as carnes sacrificadas aos ídolos e tinham conhecimento,
e já eram pessoas mais amadurecidas, estavam desprezando aqueles irmãos fracos, que não comiam as carnes que eram sacrificadas aos ídolos, estavam com medo, né? Então Paulo está tratando de um conhecimento específico, esse conhecimento de se estribar dizendo, eu vou comer, não tem problema, e você aí fraco, consciência fraca, em vez de aproveitar, está cheio de medo, dúvidas e temores. E é esse conhecimento incha que Paulo destaca no texto, não é o estudo secular, né? Entre aspas, secular, né? Não é a teologia, tá bom? Então eu creio que as pessoas deram para o diabo o conhecimento também, né? E a educação, a cultura as pessoas deram. Eu creio que precisamos de ter pessoas inseridas em grandes contextos da nossa sociedade, né? Existe uma gama de moços, assim como eu, que anseiam pelo ministério pastoral. E na cabeça de muita gente, inclusive a minha, há um tempo atrás até, pensava que o ministério pastoral é o ministério mais poderoso, é o ministério melhor, é o ministério mais sagrado. Isso é um velho conceito dualismo medieval, quando a Igreja Católica Romana fazia a distinção entre sagrado e profano. Na mentalidade medieval, somente ministros, somente freiras, padres eram um trabalho sagrado. Enquanto que outros trabalhos eles viam com maus olhos, e a reforma enfatizou um outro ponto. Todo trabalho é bom, é sagrado, porque visa o bem do próximo. Inclusive Lutero dizia, né? Aquele que cria leis, que promulga leis, e é aquela mulher que troca as fraldas de um bebê, são trabalhos bons. Ambos, não há nenhuma diferença, porque visa o bem da comunidade ou da sociedade, né? Então, é claro, o ministério pastoral é um ministério poderoso, e eu anseio por ele, nós amamos ele, quem deseja, né? Mas ele não é o mais sagrado e o mais poderoso. Preze pelo seu trabalho, preze por e anseio por um sonho de ser ter uma excelente carreira, ser um excelente profissional, tá bom? Mas não faça essa distinção, porque você vai se assemelhar com os católicos romanos, lá na época medieval, né? Então eu creio que são essas três coisas, meus irmãos, né? Que já tem 17 minutos de gravação, e eu creio que N coisas poderíamos aqui elencar, mas essas três já foram suficientes, tá bom? Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 36, tá? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e nos ajudar, ok? Abraço, meus irmãos.